que coisa mais linda, mais cheia de graça. Oi, seja bem-vindo ao Hati Sound. Eu sou a Bela Hati e hoje a gente vai falar sobre a série Coisa Mais Linda e também sobre Bossa Nova. Coisa Mais Linda é uma série lançada pela Netflix em março de 2019 e ela teve a sua segunda temporada lançada agora este ano, em junho de 2020. E é uma série que fala sobre pautas e coisas muito importantes, mas ela também fala sobre um gênero musical essencial para a história do Brasil e também para a história da música, não só brasileira, mas mundial, que é a Bossa Nova. Quase um patrimônio brasileiro, se não um patrimônio brasileiro, afinal, quem não conhece Garota de Ipanema, não é mesmo? Aposto que se você encontra um gringo e você fala que você é brasileira, você vai ouvir pelo menos 3 coisas: futebol, carnaval e bossa nova. Então tá bom, só pra gente aqui pincelar um pouquinho sobre a série em si, só pra gente, entrar no mundo de Coisa Mais Linda, vamos falar um pouquinho sobre o enredo. A série conta a história de 4 mulheres, principalmente da Malu, que é uma paulista que vai pro Rio de Janeiro atrás de abrir o seu restaurante, que ela quer que seja um restaurante com música ao vivo, com gente tocando, com todo esse ar gostoso que um clube de música tem. E ela chega lá e descobre que o marido dela fugiu com o dinheiro dela, desapareceu, e ela tá sozinha, porque ela tem um filho que ela deixa com os pais dela pra ir atrás do marido dela, pra ir atrás do sonho dela, desse negócio dela. E se decepciona, quebra a cara, Homens. E aí a gente conhece as nossas outras personagens. A segunda personagem que a gente vai falar aqui hoje é a Adélia. Ela é uma mulher preta, ela é trabalhadora doméstica e ela conhece a Malu e a vida dela muda completamente, porque ela começa a ganhar oportunidades de negócios mesmo que ela não tinha qualquer tipo de acesso antes por conta do racismo e do preconceito na época, que existe até hoje. A nossa terceira mulher é a Teresa, que é uma jornalista que acabou de chegar de Paris, super fina, rica, maravilhosa e que tem uma mente muito aberta e um pensamento muito pra frente. Então ela tem um estilo de um relacionamento aberto com o marido dela, ela é muito feminista, ela traz muito dessas pautas sobre o direito das mulheres, sobre equidade e, enfim, é uma personagem muito importante. E a última que vamos falar aqui é a Lígia, que é para ser considerada a mulher perfeita dentro dos padrões da época, a esposa que não tem vontades próprias e coloca o marido e a família acima de tudo, deixa de ser um ser humano porque casou, e que na verdade não é muito bem isso. Ela continua tendo sonhos e ela sofre um relacionamento extremamente abusivo, um casamento totalmente controlado pelo marido e que, enfim, retrata uma realidade muito triste, muito verdadeira de milhares de mulheres. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a trilha sonora, sobre um dos fatores muito presentes nessa série, que é a música, que é basicamente bem voltada, bem focada no samba e na bossa nova. Afinal, a série ela se passa no ano de 1959 para a viradinha de 1960 e a bossa nova nasceu em 1958. Então é bem aquele comecinho, bem pegando o nascimento mesmo desse estilo musical. Então vamos entender um pouquinho mais sobre a bossa nova, que é uma coisa muito importante para a história do Brasil, para a história da música, e uma coisa que fez o Brasil ficar muito conhecido lá fora, que ajudou muito na internacionalização do país. Bom, o primeiro fator que influenciou muito o nascimento da bossa nova foi a mudança de capital do país. Sim, parece um pouco estranho, mas Rio de Janeiro era a capital do Brasil em 1950, e uma coisa que as pessoas não acharam que ia acontecer, mas acabou acontecendo, foi essa mudança da capital do Rio de Janeiro para Brasília. Isso fez com que o Rio fosse muito impactado, principalmente porque São Paulo já estava num crescimento absurdo, principalmente com o mercado capitalista internacional, com empresas multinacionais se estabelecendo em São Paulo e não no Rio.
E aí uma das coisas mais importantes do Rio de Janeiro foi tirado dele, que era ele ser a capital, e isso passou para Brasília. E as pessoas ficaram muito abaladas. A música começou até a ser usada como protesto, como no caso de Não Vou Pra Brasília, de Billy Blanco. E aí a gente já começou a sentir que as coisas estavam se movimentando. Assim que a bossa nova começou a nascer, um novo público começou a fazer parte da composição das músicas populares brasileiras, porque a classe média e a classe alta, elas não faziam muito parte dessa produção da MPB. E com a bossa nova elas começaram a fazer. Então a gente também ganhou um novo foco para esse estilo musical, porque antes a gente tinha sambas com apelos, com fatores muito sociais. Um desses exemplos de questões sociais dentro das músicas é a música e o trava-língua O Trem Atrasou. E a gente pode ver como a entrada dessas pessoas de classes mais altas, né, classes sociais mais altas, na composição e na produção da bossa nova trouxe um cunho mais político para todo esse gênero. E aí a gente chega numa parte da história em que o Rio de Janeiro parece uma criança de 5 anos, porque ele fica com ciúmes, ele fica com baixa autoestima porque a capital foi tirada dele. E a bossa nova começa a escrever sobre o que eles acreditam que nunca vai poder ser tirado do Rio de Janeiro, que é sua beleza, sua natureza, suas paisagens. Então por isso que ela fala tanto sobre mar, sobre a beleza das montanhas, da vegetação, porque o Rio era a cidade maravilhosa e ninguém ia poder tirar isso dele. Inclusive, o Rio começou a se chamar de Bela Cap, que é basicamente Bela Capital, porque Brasília era chamada de Nova Cap, Nova Capital. Então eles falaram: não, meu anjo, se vocês são a Nova Cap, nós somos a Bela Cap, nós somos melhores que vocês. Em 1955 a gente tem Chega de Saudade, que é o primeiro uau da bossa nova. Para logo em seguida, em 1998, a gente tem um lançamento muito importante de um LP. Esse LP, que inaugurou a bossa nova no Brasil, chama Canção do Amor Demais e conta com a interpretação da divina Elisete Cardoso, com músicas do Tom Jobim, com versos do Vinícius de Moraes e com um violão com uma batida totalmente diferente do João Gilberto. Ou seja, um pessoal de peso fazendo história. E falando em história, a bossa nova foi uma ferramenta muito importante quando, em 1964, uma ditadura militar foi instalada no Brasil. E com essa ditadura veio a censura, veio tortura, veio muitas coisas e também a proibição de expressão. As pessoas não podiam mais ser livres na sua maneira de se expressar, principalmente se elas eram contra o que estava acontecendo, e os artistas começaram a fazer isso através das músicas, principalmente através da bossa nova. E isso fez com que muitos artistas fossem exilados, músicas proibidas e artes censuradas. Foi um período muito triste, muito vergonhoso da história do Brasil, e que a bossa nova foi uma ferramenta muito importante como meio de protesto. Uma curiosidade sobre a bossa nova é que bossa era uma gíria usada nos anos 50 que queria dizer jeito, modo, comportamento. Então as pessoas falavam: nossa, você tem bossa de músico, nossa, você tem bossa de jornalista. Era tipo: nossa, como você tem um jeito de músico, tem um modo pra isso, né? E aí essa bossa nova era o quê? Era um jeito novo, um comportamento novo, porque ela era totalmente diferente do que as pessoas estavam acostumadas até o momento. E aí, enfim, chegamos nesta pequena história da bossa nova pra gente entender um pouquinho sobre esses elementos musicais que aparecem na série e sobre a importância que esse gênero tem pra música brasileira. Ele realmente ajudou muito a internacionalizar o Brasil, principalmente com Garota de Ipanema, que o título da série vem dessa parte da música, Coisa Mais Linda. E é super importante que a gente conheça também um pouco mais sobre como a cultura, como a música influencia e é uma super ferramenta na nossa vida, na nossa história e em questões políticas, sociais e econômicas e tudo que está ao nosso redor. E por fim, para finalizar esse vídeo, eu queria enaltecer as outras questões que essa série aborda de uma maneira muito eficaz, como a questão racial, como o racismo,
como o machismo sofrido, a necessidade do feminismo e também um episódio muito triste que infelizmente acontece muito no mundo inteiro e principalmente no Brasil, que é o feminicídio, que é um ódio relacionado a gênero, ou seja, uma mulher que é morta por ser mulher. E a série aborda essas questões de uma maneira muito boa para você entender, de uma perspectiva muito legal. Inclusive, pra gente entender como uma série pode influenciar muito, depois do lançamento dessa segunda temporada, a procura por móveis que pareçam retrô, que pareçam dos anos 60, aumentou muito, porque as pessoas ficaram inspiradas de ver a decoração da série. Então, falar sobre esses fatores, falar sobre essas questões é de extrema importância. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo, que você tenha entendido um pouquinho mais sobre a bossa nova, sobre a importância desse gênero musical para a história do Brasil, para a história da música, e também que você curta a série de uma maneira diferente agora, curtindo um pouco mais esse nascimento da bossa nova aí representado em Coisa Mais Linda. E como sempre, eu deixo aqui na descrição algumas ONGs, instituições com pautas muito importantes e legais para se você quiser doar ou conhecer alguém que queira doar, ou então para você se informar mais e poder falar mais sobre essas pautas no seu dia a dia com a sua família, com seus amigos, vendo séries, com quem for. Obrigada por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!